Opa, aqui de novo, mais um dia, estamos aqui na leitura comentada. Mostre seu trabalho de Austin Kleon, já pega aí, já coloca aí para você. A gente está no 3, compartilhe um pouco todos os dias. E vamos lá, que hoje a gente tem pressa. Hoje é segunda-feira, a gente tem pressa. Bora! Pega o marcador, pega o bloquinho de notas, pega o seu Kindle ou o aparelho que você lê. Aqui eu leio no meu iPad e bora lá. Se exponha e exponha seu trabalho todos os dias. Você começará a conhecer pessoas incríveis. Bob Solomon, é verdade. Às vezes a gente fica pensando, tipo, será que eu mostraria, não mostraria? A pessoa vai roubar a ideia. Então, tem gente que fala, a ideia vale 10 centavos a bacia. Não, né, um ditado antigo, tipo, a ideia não vale nada, né? Muita gente que vê projetos maravilhosos, empresas, modelos de negócios maravilhosos, falam, nossa, eu tive essa ideia também. Ideia vale nada, meu filho. Ideia vale nada. Fazer, ter o suor, transpirar, fazer acontecer, ter as consequências disso também é que faz a diferença, né? Voltando ao que a gente fala, a pessoa está lá na exposição, fala, meu filho faria isso. Não faria, como não fez, como não vai fazer, e como fazer alguma coisa no ateliê é só o início, minha gente. É só o início. Você tem um processo criativo, você tem os desafios, os bloqueios e desbloqueios criativos, você tem o conceito, a linguagem artística, você tem muita coisa, mas além disso, depois que você faz, se você guarda na gaveta, virou nada. Você vai falar assim, nossa, fiz algo parecido um dia, aí você vai mudar o discurso para um pouquinho e vai falar isso. Não, o negócio é depois que você terminar, você colocar na rua. Conseguir um espaço, conseguir uma exposição, fazer um projeto, enquadrar na lei de incentivo, abrir um CNPJ, emitir nota, ter dificuldades contábeis, ver o quanto que esse governo pega de imposto, ele que é o seu sócio, fazer um negócio ter lucrativo, dar emprego. Aí sim que são elas. Estou atacada hoje. Envie um relatório diário. Sucesso da noite para o dia é um mito. Pesquise a história de a maioria dos casos de sucesso repentino e você encontrará uma década de trabalho de perseverança. Tipo, o meu sucesso da noite para o dia aconteceu em 15 dias. Essa é uma frase muito legal. Construir um bom trabalho demanda uma vida, na verdade, mas felizmente não é necessário esse tempo todo de uma vez. Esqueça as décadas, os anos, os meses, foque nos dias, né? Igual Jack Stripador, né? Por partes. Uma parte de cada vez. O dia é uma única unidade de tempo em que tenho que fixar minha cabeça. Estações mudas, semanas são completamente previsíveis, mas o dia tem um ritmo. O sol nasce, o sol se põe. Eu consigo lidar com um dia. E se você não consegue lidar com um dia, lide com parte da manhã, parte da tarde, parte da noite. Seccione, fracione, né? Todo dia, quando terminar de trabalhar, volte aos seus registros e encontre algo do seu processo que possa dividir. Onde você estiver no processo, irá determinar o que será compartilhado. Se estiver no início, fala das influências, do que te inspira. Se estiver no meio da execução do projeto, escreva sobre os métodos e compartilhe o progresso do trabalho. Se você acabar por completo o projeto, mostre o resultado final e o que foi deixado de lado. E escreva sobre o que aprendeu. Se você tem vários projetos acontecendo, pode reportar como está sendo. Eles estão sendo desenvolvidos. É interessante também contar histórias de como as pessoas interagem com o seu trabalho. Exatamente. Cada etapa tem conteúdos, né? E se você olhar para o seu dia a dia, aquilo lá já está focado em conteúdo. O jeito mais fácil de fazer conteúdo é documentar a vida. E isso é um ganho muito grande para você. Aqui tá um dia, um mês, um ano. Então, o que você vai fazendo no ano. Um relatório diário é algo melhor que um currículo ou um portfólio. Porque mostra no que estamos trabalhando nesse momento. Quando o artista Zé Frank estava entrevistando candidatos
reclamou. Peça para me mostrarem seus trabalhos e eles me mostram coisas que já fizeram na faculdade ou empregos, mas estou interessado no que estão fazendo essa semana, na semana passada. Um bom relatório diário equivalente a assistir a todo o conteúdo extra do DVD antes de o filme começar. É possível ver cenas deletadas e ouvir os comentários dos diretores enquanto o filme está sendo feito. Bom, as cenas deletadas. A gente está de novo falando do backstage, bastidores. A forma do que você divide não importa. Seu relatório diário pode ser o que você quiser, um texto num blog, um e-mail, um post no Twitter, um vídeo no YouTube ou qualquer outra mídia. Não tem um formato único, exatamente. A gente está aqui, como eu chamei para você, no nosso vlog. Não é diário, não é semanal, é quando der, acho que já tem 5 lá. Vai lá ver o nosso vlog de insights e pensamentos. Isso vai mostrar onde a nossa cabeça está, onde as nossas reflexões estão, tá? Redes sociais são um lugar perfeito para dar notícias diárias. Não se preocupe em estar em todas as plataformas. Escolha uma baseada no que eu gostaria de fazer e as pessoas que eu gostaria de atingir. Diretores, editores se encontram no YouTube ou no Vimeo. Empresários, por alguma razão estranha, adoram o LinkedIn. Razão estranha, não. Ué, é o currículo profissional. Que é razão estranha, garoto? Escritores amam o Twitter. Agora eu dou ideia para você. A nova ferramenta de rede social que está bombando lá fora, no exterior, é a Substack, e a gente já tem conta lá. A Substack é uma conta de rede social para você ler e escrever mais. O Twitter, aquela forma pequenininha, o Substack maior. Então as pessoas conseguem colocar seu pensamento, o negócio não fica tão bobo assim. Tá uma grande onda, aproveita, fica a dica aí para você. Não é mais o Twitter, não. Artistas visuais tendem a usar o Thrumbl. Aqui no Brasil não funciona isso. O Instagram ou Facebook. Facebook, muito pouco, Instagram, muito mais, mas eu acho que tem o Substack ainda assim consegue ser um pouquinho melhor se você tem uma mídia entre texto e imagem, né? Registro. A paisagem está sempre mudando, as novas plataformas estão sempre surgindo e desaparecendo. Exatamente. Fica de olho. Eu gosto muito do YouTube, não é por isso, porque a gente tem, né? Eu acho a plataforma mais inteligente. Quer dizer, eu estou fazendo esse vídeo aqui, se daqui a 5 anos alguma pessoa colocar mostra seu trabalho, Austin Kleon, leitura, não sei o quê, possivelmente vai achar. Ou não, porque esse conteúdo ele vai lá para a nossa plataforma do MarHub para ficar para você que assina, para você que gosta do nosso trabalho e faz parte da nossa evolução juntos. Então, possivelmente, não sei se vai estar aqui ou não, possivelmente não, mas os conteúdos que a gente gera ficam no YouTube. A pessoa faz a busca e consegue achar, sabe? Isso é muito legal, porque você consegue até monetizar com coisas que você criou 10 anos atrás. E no Instagram é imediato, ninguém vai ficar rolando lá para baixo para ver seu post de, às vezes, 1 mês atrás ou 5 meses atrás. Ninguém vai fazer isso. Então, os conteúdos ficam perecíveis. Aqui não. Aqui eles são reciclados. Entende a diferença no YouTube? Não tenha medo de começar a usar uma plataforma nova. Pule de cabeça e veja o que você pode fazer de interessante com ela. Se não achar um bom uso, sinta-se livre para abandoná-la. Use a criatividade. O crítico de cinema Tommy Edison, que é cego desde o seu nascimento, fez fotos do seu dia a dia e posta no Instagram, na sua conta, @blindfilmcritic. Blind, de cego, filme, de filme, né? Critic, de crítico. Ele tem mais de 30 mil seguidores. A gente pode ver quanto tem hoje, né? Porque esse aqui foi antigo. Então vamos lá ver quanto tem hoje. Muito do uso das redes sociais é só escrever em caixas. Isso aqui tá antigo. Não é. Hoje é muito mais vídeo e imagem do que escrita, na verdade. O que você escreve depende do propósito. O Facebook faz perguntas para estimulá-lo. No que você está pensando? No que você está sentindo? E a pergunta do Twitter também é ampla demais. O que está acontecendo, né? Eu gosto de boas-vindas do Dribbble.com no que você está trabalhando.
foque nessa pergunta e vai dar certo. Não mostre seu almoço ou seu café, mostre o seu trabalho. Isso é interessante. A lei do Sturgeon, lixo é uma parte e não lixo é a partezinha pequenininha aqui. Não se preocupe com tudo que você posta, seja perfeito. O escritor de ficção científica Theodore Sturgeon uma vez disse que 90% de tudo é lixo. O mesmo é válido para o seu trabalho, né? Tá fazendo lixo aí. O problema é que nós nem sempre sabemos o que é bom ou o que é ruim. Por isso é importante mostrar o que fazemos para outras pessoas e observar como reagem. Você nem sempre sabe o que tem. Disse o artista Wayne White, é realmente necessário um pouco de química social para se encontrar em alguns momentos. Não diga que você não tem tempo suficiente. Todos nós estamos ocupados, mas todos temos 24 horas do nosso dia. As pessoas geralmente me perguntam, como você encontra tempo para isso? E eu respondo, eu procuro tempo para isso. Você encontra tempo no mesmo lugar em que encontra moedas soltas, nos cantos, nas frestas. Você encontra nas lacunas entre as coisas importantes, no seu trajeto para o trabalho, na hora do almoço, nas poucas horas depois dos filhos terem ido dormir. Você talvez tenha que perder um episódio de um programa de televisão favorito e talvez precise perder uma hora de sono, mas conseguirá encontrar tempo se procurar por ele. Exatamente. Tempo a gente faz. Todo mundo tem 24 horas. Aí eu costumo perguntar, como é que Leonardo da Vinci fez tudo aquilo que ele fez, tendo as mesmas 24 horas da gente, menos recurso? Se ele pode, eu também posso, nem que seja 30%, 20% do que ele pôde. Então, se existir um Leonardo da Vinci nessa existência nossa, é porque a régua está muito alta. Um Elon Musk, um Jeff Bezos, né? Pessoas que fizeram antes, você pode não gostar deles, pode não gostar. A sua opinião, não tem problema algum. Mas que o cara fez algo que definiu a humanidade em antes e depois, Steve Jobs, antes e depois, Tesla, antes e depois, Neuralink, antes e depois, Thomas Edison, antes e depois, são pessoas que fizeram uma disrupção na humanidade, né? Não diga que você não tem tempo, tá? Você talvez tenha que perder o episódio, tá? Claro que não deve deixar o ato de compartilhar se sobrepor ao fazer. Olha aí a galerinha que só fica na internet e na rede social. Fazer tem que ser maior do que documentar e do que consumir. Esse é o ponto, né? Às vezes a gente fica lendo. O importante não é ler, minha gente. Se eu escolher, sei lá, uns 5 livros bons, não são esses blockbusters aí, nada a ver não, hein, tá? Bons, e relê-los na minha vida inteira é melhor do que ler livro raso, entendeu? Então, se você estiver tendo dificuldade de balancear entre essas duas coisas, coloque um despertador para meia hora depois. Quando o despertador tocar, sai na internet e volta a fazer seu trabalho. É a técnica do Pomodoro, lembra? 25 minutos. Um dia de cada vez parece tão simples, na verdade é simples, mas não é fácil. Requer uma enorme persistência e uma estrutura cuidadosa. Russell Brand, né? Russell Brand. É isso. É porque não tem mistério, gente. É porque não tem mistério. E as coisas que mais intrigam a gente, que parecem misteriosas, são as coisas que não têm mistério. Como é que emagrece? Não tem mistério. Você pode ter uma certa dificuldade ou não, por causa de questões médicas, né, tireoide, etc. e tal, mas não tem mistério, né? O intake que você come de caloria tem que ser menor do que você gasta por energia ou por exercício. Então, o intake tem que ser menor. Você tem que consumir menos, né, do que você gasta. Tem que gastar mais do que você consome.
Isso é básico. Como você vai fazer? Aí é o pulo do gato, mas não tem mistério. Tem mistério que tem que cortar o refrigerante? Que tem que reduzir o doce ao máximo? Que tem que fazer exercício todo dia? Tem mistério? Não, o negócio é fazer. O negócio é fazer. Aí que todo mundo pega. Tem mistério? Não, você sabe a receita, meu amor. Você sabe. Você tá careca de saber a receita. Você não consegue seguir. Esse é o ponto, né? E aí, por isso a gente tem essa comunidade aqui, para a gente seguir juntos, para a gente se ajudar, para a gente se apoiar, para a gente, né, ser um esteio do outro, um à base do outro. É esse o ponto de tudo, né? Esse é o ponto de eu estar gastando aqui o meu tempo, que eu também não tenho tempo, para ler para você algo que você poderia estar lendo sozinho. Não é verdade? Mas se eu conseguir aqui em 20 minutos por dia trabalhar o seu hábito de você estar aqui comigo, de eu te dar a mão e a gente ler junto, porque você está com dificuldade de ler, porque você está com dificuldade de fixar, porque você está com dificuldade de pensar, porque você quer ver como a gente analisa cada ponto, eu estou segurando sua mão. Aproveita, né? Aproveita. O teste do e daí? Não se engane. Esse não é o seu diário. Você não está colocando tudo para fora. Você está escolhendo e selecionando cada palavra. Exato. Sempre lembre de qualquer coisa que postar na internet se tornará pública. A internet é uma máquina de copiar, escreveu o autor Kevin Kelly. A gente já leu um livro dele super interessante no ano de 2025 sobre dicas para a vida. Fica a dica aí, procurar aqui no nosso histórico aqui de resenha, tá? Uma vez que qualquer coisa que possa ser copiada entre em contato com a internet, pode ser copiada e as cópias ficam pairando. Idealmente você gostaria que o trabalho que posta fosse copiado e se espalhasse pelos 4 ventos da internet, desde que não poste nas redes sociais que não esteja preparado para que todo mundo veja. Como assessora de imprensa, Lauren Serrand disse: poste como se todo mundo que ler tivesse o poder de demiti-lo. Legal esse insight, né? Para você não ser cancelado, né? Esteja aberto, compartilhe trabalhos inacabados, imperfeitos, sobre os quais deseja um retorno, mas não compartilhe tudo. Deixa aquele mistériozinho. Existe uma enorme diferença de dividir e sobrecarregar. Exatamente. Ninguém quer saber da sua vidinha, mas quer saber dos seus insights, dos highlights, né, dos pontos legais. O ato de dividir é um ato de generosidade. Você está colocando algo no mundo porque acredita que pode ser útil e interessante para alguém que está do outro lado da tela. É isso. Mas não só isso. Eu acredito que pode ser útil e interessante para você, sim, isso que a gente está fazendo aqui. Mas eu vou além, eu acredito que pode te mudar. Eu acredito que a gente pode ir junto para o próximo nível. Eu não estou aqui para você sentir que recebeu algo útil e interessante. Eu estou aqui para você conseguir conquistar a sua melhor versão. A sua versão mais otimizada, junto comigo, andando junto. Então, não é só para você falar assim: ah, Marcelinha, legal, gostei, interessante isso aí que você leu, passei uns 20 minutos aqui interessantes aqui no trajeto entre trabalho e casa, estamos aí na barca, no ônibus, no metrô e etc e tal, tô te ouvindo, tô gostando. Não. É para isso fazer diferença. E se eu conseguir tocar uma pessoa, se eu conseguir mudar uma pessoa, já valeu a diferença esse esforço todo. Porque você sabe o que é ler esses livros todos aqui com você? É suar. É suar, é tempo, sabe? Então, assim, vamos valorizar. Eu estou valorizando o seu tempo, te entregando um conteúdo legal. Valoriza o meu. Vamos lá, buscando um resultado. O que mostrar? Cachorros, pôr do sol, gatos, almoço, bebês, cafés? Não! Mostrar o seu trabalho. Tive uma professora de faculdade que desenvolveu seus trabalhos corrigidos, andou até o quadro negro e escreveu em letras garrafais. E daí? Ela jogou um pedaço de giz fora e disse: se faça uma pergunta toda vez que escrever algo. Eu nunca esqueci essa lição. E daí? So what? Whatever. Ih, meu Deus. Ai, gente, é isso aí. E daí? E daí? Vai servir para quê? E daí? É até agressivo esse e daí, né? Antes de compartilhar qualquer coisa, faça o teste. E daí? Não pense demais, siga sua intuição. Se estiver seguro sobre compartilhar algo, deixe quieto por um dia. Coloque em sua gaveta e dê uma volta lá fora. No dia seguinte, pegue de volta e veja
com um olhar mais descansado. Pergunte a si mesmo: isso é útil? É interessante? É algo que me sinto confortável em postar, caso meu chefe ou minha mãe vejam? Não há nada de errado em guardar coisas para mais tarde, um botão de salvar como um rascunho. É profilático. Talvez não dê um melhor resultado no momento, mas no dia seguinte você vai estar feliz de não ter usado. Eu devo partilhar, compartilhar? É útil, é interessante? Sim, compartilhe. Não, descarte. Não sei, deixa para depois. É isso, o seu fluxo. Vamos lá, gente. Transforme seu fluxo em estoque. Isso é muito importante. Se você trabalhar um pouco todo dia na mesma coisa, terminará com algo enorme. Estoque e fluxo é o conceito econômico do escritor Robin Sloan. Adaptou como uma metáfora para a mídia. Fluxo é o feed de notícias, são os posts e tweets, é o fluxo de atualização diárias ou mais frequentes que lembram as pessoas que você existe. Estoque é o material durável, é o conteúdo que produz, que é tão interessante hoje quanto em 2 meses, quanto em 2 anos. É o que faz as pessoas descobrirem através das pesquisas. É o que se espalha devagar e sempre, criando fãs ao longo do tempo. Sloan fala de uma forma matemática, é manter seu fluxo contínuo enquanto trabalha no seu estoque nos bastidores. Eles têm uma expressão em inglês que se chama evergreen, né? Que é conteúdo evergreen. É o conteúdo que, como ele falou aqui, todo mundo quer o tempo todo, né? É aquele que vai durar sempre. Tipo, se você faz um conteúdo agora que a gente está no início do ano, né? X livros para ler no início do ano. Todo início do ano, esse livro, esse vídeo que você postou vai ser requisitado, porque todo início do ano a galera tá assim, cara, me dê dicas de livros que eu posso ler. Então, esse vídeo vai ser requisitado todo início do ano. Todo início do ano tem como fazer suas metas e resoluções do ano de forma mais inteligente. Se você tiver um vídeo genérico, assim, que não crave num ano, em 2026, em 2027, mas assim, um genérico, aquilo vai ficar se autoalimentando. A pessoa vai fazer a busca no YouTube e vai buscar. Então, esse tipo de conteúdo é o conteúdo evergreen. Conteúdo meio que perpétuo. E aí, ao longo desse evergreen que você vai criar conteúdo de pico, que ele está falando assim, estoques de bastidores. O conteúdo de pico eu gosto de chamar também de surfar as ondas, né? Por exemplo, quando lançou o filme da Barbie, né? Um boom, não sei se vocês lembram, a Barbie, não sei o que, o rosa da Barbie. A gente tem aqui no Mahub, nossa comunidade criativa, um curso que fala sobre psicologia da cor e outro de teoria da cor. Então, eu peguei o vídeo de lançamento, né, do trailer do vídeo da Barbie, que estava falando sobre o rosa e aquilo tudo, e a diretora falando sobre o rosa, e eu peguei o gancho para falar que tipo de rosa que é aquele, o que significado do rosa. Então, eu surfei num tema que já estava em alta, trazendo para a minha realidade, né? A cor, né? Então, eu surfei a Barbie para falar sobre cor e vender meu curso, né? Rainha Elizabeth faleceu, né? Não sei se vocês se lembram, ela se vestia toda de uma cor só. É amarelo, a boinazinha amarela, coisa amarela, a bolsinha amarela, o sapatinho não sei o quê, a sainha não sei o quê, e ela era tipo um pingo amarelo, ou era um pingo rosa, um pingo não sei o quê. E por que aquilo? Era estratégia de segurança e de comunicação. Então eu peguei o gancho, a onda, né, da morte da Rainha Elizabeth, mas eu falei das roupas, das cores, da estratégia de segurança e a estratégia de comunicação para vender meu curso. Então, esses conteúdos evergreens, ele tem que ser perenes. E os de pico, os que estão surfando na onda, tem que ser igual onda, né? Subiu um tema, faz um vídeo. Subiu um tema, faz um vídeo. Entendeu? Então, isso é interessante que ele está falando aqui, né? Você tem que voltar para as velhas ideias para saber no que tem pensado. Quando o compartilhamento se tornar
parte da sua rotina diária, notará temas e tendências surgindo no que compartilha. Você encontrará padrões no seu fluxo. E isso é muito interessante, porque depois as pessoas assim que eu atendo às vezes falam: "Ah, é difícil, é chato". É difícil, chato no início, como todas as coisas, né? Todas as coisas difícil e chato no início. Mas depois, com o tempo, você acostuma. E aí a criação de conteúdo vira uma documentação do seu dia a dia. E isso se torna mais tranquilo, entendeu? Quando detectá-los, poderá começar a reunir os pedaços e transformá-lo em algo maior e substancial. Então, minha gente, a bateria acabou. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Foi coisa de Deus, entenda assim. E já tá o vídeo de 25 minutos, é o que a gente prometeu, o vídeo entre 20 e 25 minutos. Então foi, eu vou carregar aqui, eu sou ruim de carregar coisa, me desculpa, foi falha nossa, mas a gente vai amanhã continuar daqui. E pensando a melhor estratégia de documentação da sua vida, pensando evergreen e surfando onda. Ok? É assim que a gente faz. E pode postar sobre o cafezinho, acho que ele foi assim muito crítico aqui. Posta sobre o cafezinho, posta sobre comida se você quiser. A sua área pode ser relacionada a isso, a bem-estar, a wellness, a comida, né, a coisa assim. Então, você tem que ver o seu contexto. Né? Tem que ver o seu contexto. Aqui na comunidade a gente fala sobre hábitos, né? Então, para mim, o cafezinho é um marco de hábito, do horário que acordou, que já está tomando café e já está começando o dia, né? Então, a postagem do café é para isso. É tipo, acorda, vamos lá, garota. Entendeu? Então, tudo depende, tudo é contextual. A gente não pode criticar assim tão fortemente as coisas, não. Até amanhã. Eu te espero, hein? Bom café.